Na sessão da CPMI do 8 de janeiro desta última terça-feira, 13 de junho, foi aprovada a convocação de 35 pessoas ligadas ao capitão do mato Jair Bolsonaro. Dentre elas está Anderson Torres, Mauro Cid e os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. Aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming, e também de contribuir com o nosso canal através do Catarse e do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a nossa tribuna popular, democrática, independente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao vídeo de hoje, e além dos ilustríssimos que eu citei anteriormente, também foram convocados o general Henrique Dutra, que é ex-chefe, do Comando Militar do Planalto, o ex-major Ailton Barros e o Elcio Franco Filho, que, junto a Mauro Cid, estavam discutindo a implementação de um golpe de Estado total com o ex-comandante do Exército à frente, à cabeça. E foram convocados também os bolsonaristas Alan Diego dos Santos, Jorge Washington de Oliveira Souza, que foram presos, inclusive, por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, e o Wellington Macedo de Souza, que é acusado de participar do planejamento dessa tentativa de atentado. Inclusive, esse atentado ele foi planejado num acampamento montado e instalado em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília, que inclusive tem denúncias de estupro, prostituição e tráfico de drogas. E outros muitos policiais, ex-policiais, delegados e empresários financiadores dessas demonstrações de golpistas foram convocados também. E o colegiado também decidiu pedir para a Polícia Federal que divulgasse, compartilhasse com eles dados do celular de Jair Bolsonaro como parte das investigações para saber a autoria e a mentoria da bolsonarada do dia 8 de janeiro. Vale lembrar muito bem aqui que o Bolsonaro mesmo, ele publicou através das suas redes sociais, poucos dias após a bolsonarada do dia 8 de janeiro, vídeos que fizessem alusão positiva ao que aconteceu, e ele excluiu logo em seguida. E ele disse, numa tentativa de se safar do que aconteceu, que estava medicado e que tinha postado por engano. E a convocação dos generais Augusto Heleno e Braga Neto, no entanto, demonstram aquilo que a gente já afirma a exaustão aqui no nosso programa sobre a responsabilidade do alto comando das Forças Armadas na bolsonarada do dia 8 de janeiro. O Braga Neto, por exemplo, ele foi responsável por influenciar uma reunião do alto comando das Forças Armadas no qual se discutiu a aplicação do estado de defesa após o resultado das eleições de 2022, que vale destacar aqui uma coisa muito clara. Não, os generais não são bonzinhos, pessoas boazinhas que decidiram não aplicar um golpe de Estado naquele momento porque são contra um golpe de Estado, mas sim em quais circunstâncias aplicar esse golpe de Estado e quando aplicar. Naquele momento não era o momento mais favorável para eles. E vale destacar o seguinte também, ele disse a um séquito de bolsonaristas acampados em um quartel que eles não perdessem a fé e que era o que ele tinha para falar para eles naquele momento. Ou seja, fica aí o nosso questionamento. O que ele teria mais a dizer? E Heleno também foi um grande instigador dos atos que antecederam a bolsonarada do dia 8 de janeiro, e ele enquadrava essas manifestações como manifestações democráticas, a voz do povo, a vontade do povo. Manifestações essas que vale destacar e ressaltar, que pediam um golpe militar com Bolsonaro à cabeça, Bolsonaro à frente, e inclusive ele teve a cara de pau de dizer recentemente que não poderia se vulgarizar ou dizer que era golpismo ou que era uma tentativa de golpe, porque não tinha uma liderança bem definida. Bom, restam dúvidas sobre a liderança bem definida que ele queria? E vale destacar aqui uma coisa também. É uma ilusão achar que essa CPMI vai tocar em quem tem que tocar, nos verdadeiros responsáveis. O fato de ter convocado os generais Heleno e Braga Neto como testemunhas e, enfim, só para serem escutados,
diante de todas as provas que tem de responsabilidade do alto comando, de responsabilidade também desses sectos de extrema-direita, não vai se enquadrar de fato, jogá-los na parede para tirar sua cota de responsabilidade pelo que aconteceu no dia 8. É o que a gente tem visto, eles têm agido com parcimônia, e a gente tem visto aqui cotidianamente, tanto que a gente fala exaustão no nosso programa, que eles têm desenvolvido essas investigações e não têm, de fato, dado passos necessários para poder condenar, no mínimo, essas pessoas pelo que aconteceu. Em segundo lugar, houve um naufrágio na Grécia hoje que deixou pelo menos 78 migrantes e refugiados mortos. E, além disso, mais de 100 pessoas foram resgatadas após o naufrágio de uma embarcação com imigrantes perto da península do Peloponeso, no sul da Grécia. A embarcação, que estava com centenas de imigrantes, de acordo com uma fonte do Ministério Grego das Migrações, afundou em águas internacionais a 47 milhas náuticas, cerca de 87 quilômetros da costa da Grécia. E vale destacar que, ao que tudo indica, a embarcação ela vinha da Líbia, que fica no norte da África, e tinha como destino a Itália. A Líbia, vale ressaltar aqui, ela é um país que sofre com constantes conflitos armados, uma grave crise política e econômica, que é principalmente impulsionada pelas disputas interimperialistas entre os Estados Unidos e a própria Rússia. Ou seja, é aquilo que a gente já denunciou, inclusive, no nosso vídeo sobre o Vinícius Júnior, sobre a questão dos imigrantes na Europa. Esses países têm fechado as fronteiras diante de toda a crise que tem se acometido na crise imigratória. Essas pessoas têm buscado refúgio nesses países, porque esses países estão originalmente em conflitos impulsionados por essas potências imperialistas, ou seja, a gente inclusive denunciou também naquele vídeo o que as próprias autoridades gregas fizeram com um grupo de imigrantes, de deixá-los à deriva no mar aberto, no mar Mediterrâneo. Ou seja, são todas consequências de todas as políticas imperialistas que têm acontecido. E os imigrantes, quando chegam à Europa, são a parcela da população que recebe os piores empregos, que recebem as piores remunerações, que sofrem todo tipo de chauvinismo e também de preconceitos, de discriminações. E, na verdade, temos que ressaltar que essas pessoas têm se organizado, inclusive, para poder conquistar melhores garantias de direito nesses países que se dizem países da liberdade, da igualdade, da fraternidade, países democráticos, e que, na verdade, são os causadores, essas potências imperialistas são os causadores de tudo que tem acontecido de conflito armado na África, no Oriente Médio ampliado, enfim. E, por fim, médicos fazem uma greve estrondosa na Inglaterra. Também nessa quarta-feira, milhares de médicos que atuam nos hospitais ingleses iniciaram uma greve de 3 dias para exigir melhores salários em meio à crise do custo de vida e também de precarização do sistema de saúde público lá da Inglaterra. Muitas consultas médicas não urgentes serão adiadas devido à mobilização dos chamados médicos júniors, que, segundo a NHS, o Serviço de Saúde britânico, estão paralisados. E, de acordo com o sindicato BMA, que representa a categoria, esses médicos perderam cerca de 26% de sua remuneração em tempos reais desde 2008, quando foi adotado um plano de austeridade dos serviços de saúde e também a sua paulatina precarização. E o sindicato exige um aumento de 35% dos salários, é uma reivindicação à qual o governo se opõe. E outra greve já havia sido realizada, inclusive, em abril desse ano, mobilizando milhares também de médicos. É uma situação que a gente tem visto acontecer na Inglaterra, mas que se somam também a outras lutas das categorias da saúde, inclusive aqui no nosso país a gente pode fazer um paralelo, pois essas categorias que trabalharam de forma extenuante durante a pandemia da Covid-19 têm visto, na verdade, a sua condição de trabalho, a sua condição de vida sendo cada vez mais precária, os seus ganhos sendo, na verdade, reduzidos, a sua condição de trabalho sendo cada vez pior, mais degradante, e é uma rotina de trabalho extenuante, exaustiva, e foram essas pessoas que tiveram também na linha de frente contra a pandemia, ajudando a população, e elas se veem hoje com seus direitos mais fundamentais atacados. E a gente vê isso acontecendo num país imperialista como a Inglaterra, e que acontece também no nosso país, como a gente tem visto a luta dos trabalhadores da saúde
em luta pelo piso salarial, pelo piso nacional. Ou seja, uma luta que se somam às lutas internacionalistas de todas as categorias de trabalhadores por melhores condições de salário, de trabalho e também melhores condições de sobrevivência. Afinal de contas, essas pessoas estão ali para ajudar outras pessoas, para trabalhar também para outras pessoas, para atender melhor a população local, para poder conseguir trabalhar de maneira mais digna. Ou seja, são lutas que se somam às lutas de outros povos em diversos cantos do mundo. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no episódio de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.